Em estúdio está o economista Pedro Brinca. Pedro, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Olhemos para esta subida de quase 19% do preço das casas no ano passado, sobretudo um aumento registado no primeiro semestre do ano, com abrandamento no segundo. Olhemos ainda para as causas. O que é que pode explicar este aumento tão grande, o maior dos últimos 30 anos? Ouvimos os operadores dizerem calma, atenção, isto não se reflete. Trata-se aqui de um ajuste e não de uma subida repentina nem descontrolada dos preços. É mesmo assim? Bem, nós sabemos que, historicamente, Portugal, e nomeadamente os grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, tiveram uma escalada de preços que não encontra comparação em mais nenhum sítio da Europa. Estamos a falar dos preços médios das casas em Lisboa e Porto, custarem cerca de 336% acima do que é uma casa mediana, no caso de Lisboa, e cerca de 170% ou 180% no caso do Porto. São preços elevadíssimos, mas é muito difícil não imaginar que possa vir aí uma correção importante. Porque se nós pensarmos pelo lado da procura, e depois até podemos falar da questão da oferta, de construção, e até aquilo que estava na peça, um casal que tenha 1.000 euros disponíveis para pagar uma prestação à habitação, há 30 anos, com 1,3% de indexante, consegue pagar uma casa de 300 mil. Mas o mesmo casal, com uma taxa de juros de 3%, com indexante de 3%, já só consegue comprar uma casa que não chega a 240 mil. E isto é assumindo que o poder de compra da família, ou seja, que eles ainda continuam, ao fim deste ano e meio, com a capacidade de empatar 1.000 euros todos os meses para uma prestação de uma casa. O que nós sabemos é que em 2022, aquilo que vimos foi uma quebra do poder real, com o abrandamento da economia. As condições económicas vão se deteriorar. Eu ficaria muito surpreendido se toda esta escalada de preços, nós temos uma escalada absurda, os preços em Portugal subiram muitíssimo acima daquilo que foi a média da União Europeia. Mas seria muito surpreendente se isto continuasse no tempo. Mas ainda assim não se espera, por exemplo, uma descida dos valores, ou seja, aquilo que se consegue antever é uma estabilização, ou seja, um abrandamento dessa subida. Ainda assim, aquilo que todos os operadores antevêem para este ano é a continuação da subida, porque de facto temos um problema de oferta e a procura supera. Vamos lá ver. Fala-se muito da questão da bolha, não é? E obviamente que é impossível antecipar se estamos a falar de uma bolha ou não, porque a partir do momento que eu soubesse que é uma bolha, a bolha desaparecia, não é? Pronto. Por isso, é natural que seja muito difícil responder essa pergunta. Não obstante, existem razões fundamentais, como disse bem, que têm a ver pelo lado da oferta. Aliás, Carlos Guimarães Pinto, recentemente no Parlamento, trouxe à colação um conjunto de estatísticas que são bem ilustrativas da capacidade que a economia portuguesa tem tido, ou o setor da construção tem tido, de fornecer mais habitação. Uma das coisas que impede um fenómeno parecido com aquele que terá acontecido em 2008, em que de facto aí temos uma quebra real do valor das casas, tem a ver obviamente com uma bolha imobiliária que contamina o sistema financeiro. Hoje, o mundo é muito diferente. A conjuntura é diferente. É muito diferente. As instituições financeiras têm uma capitalização muito mais forte e existe uma disponibilidade de intervenção por parte das instituições que não existia em 2008. Por isso, é muito mais difícil que se volte a registar um episódio comparável àquele que observámos em 2008. Não se fala numa bolha imobiliária, ainda assim há aqui importantes alterações que se vão verificar, ou seja, quer em termos até do acesso da habitação dos portugueses. Se, ao mesmo tempo que sobem os juros, ao mesmo tempo que sobe a inflação, que os portugueses perdem poder de compra, não há sinais de que os preços das casas vão baixar. Portanto, há aqui um problema enorme de habitação para o Governo resolver. Não, sem dúvida. E eu não sei se, do ponto de vista da construção da habitação social, e era isso que a peça falava anteriormente, tem dois méritos, não é? Por um mérito é uma medida dirigida, não é? Porque é dirigida a quem mais precisa, às pessoas que realmente estão excluídas do mercado de habitação. Hoje em dia é muito mais difícil para uma pessoa comprar uma casa, porque os critérios de regulação macroprudencial, as exigências dos loan to values, etc., aumentaram muitíssimo por uma questão de estabilidade macroeconómica, e esses projetos incidem precisamente onde há mais necessidade. Por um lado, mas há uma grande franja da sociedade que lá está, que não está abrangida pela habitação social. Portanto, e mesmo a classe média não vai ter acesso a casas. Portanto, há aqui um problema de maior espectro para resolver. E a habitação social será talvez 10%, acreditar nos números de Carlos Guimarães Pinto, será 10% daquilo que deveria ter sido construído nestes últimos anos e que não foi. Nesse aspecto, obviamente, adivinham-se tempos complicados, até porque a escalada de taxas de juros não me parece que ainda tenha parado. É provável, é possível que até junho ou até julho ainda possa haver mais escaladas de taxas de juros.
Eu sou um otimista, acredito que a inflação vai descer mais do que a generalidade dos analistas. Se for esse o caso, talvez daqui a um ano estaremos aqui a dizer que a inflação está bastante baixa e as taxas de juros já estão numa inversão de trajetória e a descer e a aliviar o orçamento das famílias. Mas para já, acho que os tempos ainda vão ser mais difíceis nos próximos meses. Ainda assim, há variáveis que também entram para este aumento do custo da habitação, que têm que ver e que estão relacionados com a guerra na Ucrânia, nomeadamente o preço das matérias-primas e o seu aumento. Ora, com os preços já a entrarem também numa trajetória de estabilização, poderá aqui ser uma variável que faça de facto alterar aqui o parâmetro? Duas coisas acerca disso. Primeiro, como disse bem, os preços já estão a cair desde o verão. O aço, o ferro, quer dizer, apenas o cimento, que é muito intensivo em energia, não acompanhou uma trajetória de descida tão pronunciada. Mas, quer dizer, as casas não se constroem, principalmente em Portugal, de um dia para o outro. Por isso, qualquer política de intervenção no mercado da construção que agilize ou que fomente uma maior oferta, irá sentir-se daqui a 2 anos, 1 ano, quer dizer, nunca se sentiria nos próximos meses, e estes próximos meses são os mais críticos. E só para terminar, nós de facto temos aqui um problema para muitas famílias, mas a média de taxa de esforço de crédito para compra de casa, em média, é cerca de 17%. Nós temos cerca ali de umas 30 mil famílias com taxas de esforço acima de 30%. Por isso, isto chama o desenho de um conjunto de medidas direcionadas, específicas, cirúrgicas, para ajudar, de facto, quem está em bastante dificuldade. E esse é um problema que o Governo admite que é um grande problema para resolver ao longo do próximo ano. Pedro Brinca, obrigada uma vez mais pela presença na SIC Notícias.